E aí, pessoal? Nesse vídeo eu quero fazer alguns comentários sobre o que viajar pode mudar na sua vida. Se você é como eu, que preza mais por experiências na vida do que bens materiais, então viajar pode ser uma experiência que vai abrir a sua mente de várias maneiras diferentes. Especialmente o intercâmbio. Assim, eu falo intercâmbio especificamente porque quem vai para outro país como turista, às vezes perde uma experiência que só um intercâmbio pode te passar, que é a experiência de você estudar numa escola onde você vai conhecer gente de várias partes do mundo, várias pessoas com costumes diferentes e gostos diferentes. Se você quiser conhecer pessoas diferentes e escutar histórias que você nunca escutou na sua vida, pelo menos aqui morando no Brasil, você tem que se deixar aberto para conhecer essas pessoas. Então, quando você ir numa escola e tal, eu conheci, por exemplo, muitos brasileiros que não interagiam muito com as outras pessoas de outros países, né? Então, na verdade, você tem que ter isso em mente, você tem que ter essa vontade de conhecer a pessoa, de puxar assunto e estar constantemente conversando com elas, que só assim você vai ser capaz de escutar qual é a experiência mesmo de viver no país delas. Então, a primeira coisa que tende a mudar muito nas pessoas quando elas viajam é no sentido humano da coisa, né? O que eu quero dizer é que mesmo quando você viaja para um país de primeiro mundo, você acaba interagindo com pessoas de várias partes do mundo diferentes. E você começa a escutar histórias de pessoas que às vezes vieram de países que não estão numa situação tão boa quanto você imagina, né? Pelo menos às vezes não tão boa quanto é a gente aqui no Brasil. Na minha experiência, eu posso dizer que eu conheci duas pessoas que mudaram muito a minha maneira de pensar lá na Austrália, que foi uma pessoa que morava na China e uma outra estudante que morava na Coreia do Sul. Então, todo dia lá na escola a gente tinha uma tarefa que era cada dia um aluno ia fazer uma apresentação e falar um pouco do país que mora, né? Ou de algum assunto relacionado ao seu país. E aí, essa garota da Coreia do Sul, ela fez uma apresentação sobre a Coreia do Norte. Eu lembro especificamente que ela focou lá mais no isolamento do país com o resto do mundo, né? A maioria das pessoas que vivem nesse país, eles não têm acesso à internet. Eles vivem num isolamento total e não têm ideia do que está acontecendo no resto do mundo. E aí, assistindo essa apresentação, eu acabei me interessando muito por essas histórias, né? Porque uma das coisas que eu mais interessava quando eu estava lá era saber como que era a vida fora do Brasil. E eu lembro de uma outra garota que ela era chinesa e ela tinha se mudado para Hong Kong. E ela falava assim como a vida em Hong Kong era completamente diferente do resto do país, né? Era como se fosse outro país. Inclusive, ela não gostava quando chamavam ela de chinesa. Ela tinha uma outra expressão que era para se referir ao povo de Hong Kong, que eu não lembro aqui de cabeça, mas ela não gostava que chamavam ela de chinesa pelos problemas que a China enfrentava, era conhecida pelo mundo todo, e que não fazia parte do povo que era de Hong Kong. E aí você começa a pensar que talvez a vida no Brasil não seja tão ruim quanto eu pensava que era, né? Porque a gente tem tanto tempo para discutir coisas tão importantes assim que irão mudar a nossa vida drasticamente, enquanto esses países estão discutindo outros tipos de assunto, né? Que para eles são mais uma questão de vida ou morte, que talvez para algumas pessoas não seja um assunto tão sério, né? E eu comparava muito como era o comportamento dessas pessoas na rede social em comparação com o pessoal do Brasil, né? E aí eu concluo, o brasileiro é rico. Eu devo ser rico, eu não sabia. Porque a gente tem tempo de sobra para ficar escrevendo textos enormes na internet e ficar discutindo assuntos que são muito relevantes para a situação do país e que vão mudar a nossa vida drasticamente se a gente ganhar aquele debate. Certamente isso vai mudar a nossa vida assim em níveis inimagináveis assim, e a gente discute e passa dias falando sobre o mesmo assunto, e assuntos que assim, se resolvidos, poderiam mudar o rumo desse país. E assim a gente continua debatendo, perde amizades. Porque se você for pensar, realmente pensar, a gente não tem problemas sérios para se preocupar nesse país, nenhum. Daí você chega e pergunta, mas está querendo comparar países de primeiro mundo com o Brasil? Não tem comparação, o Brasil não tem dinheiro para manter o nível de vida que aquele pessoal tem lá fora. E realmente o Brasil é um país muito pobre. Mas agora, outro ponto que é muito legal de comentar. O que um intercâmbio pode fazer pelo seu currículo quando você voltar ao Brasil?
E a verdade é que nesse momento não vai te ajudar muito pela situação do país, né? Porque o que adianta você ter um currículo muito bom se não tem mercado para te pagar o que você merece por aquele currículo? Pessoalmente, depois que eu voltei da Austrália, eu senti que o valor do meu currículo aumentou bastante, mesmo o meu currículo não sendo uma coisa mais incrível desse mundo. Mas eu lembro que eu já fui em entrevistas que eu escutei coisas do tipo: bom, eu tenho uma vaga que vai pagar tal valor, mas eu acho que você não vai querer essa vaga dado pelo seu currículo. Mesmo depois eu falando que sim, eu queria aquela vaga porque eu estava desempregado, eu não tinha nada, eu precisava de alguma coisa, as pessoas sempre levavam em consideração que o peso do seu currículo não era perto do que eles queriam pagar, então isso automaticamente te descartava da vaga. Então, sim, o intercâmbio vai melhorar muito o seu currículo, só que pode ser que você não consiga tirar vantagem disso, pelo menos por enquanto, na situação que o país se encontra, né? E aí você se pergunta, é engraçado como na Austrália, mesmo quando a pessoa trabalha em empregos que não são necessariamente aqueles empregos que pagam uma fortuna, ainda assim eles conseguem tirar o dinheiro suficiente que é necessário para bancar o custo de vida no país, que é, por exemplo, aluguel, comida e ter uma vida social. Só que no Brasil, para se morar num lugar que seja o mínimo decente, você e sua família, é difícil alguém arranjar um lugar para alugar, por exemplo, que seja menos de R$ 1.000 por mês. E como a crise está muito alta no Brasil, você vai no supermercado e é muito difícil você conseguir fazer uma compra mensal que dê menos de R$ 500 por mês, né? E aí você começa a colocar na ponta do lápis e for pensar, calculando aluguel, mais comida e mais algum dinheiro que sobra, né? Se você precisa ir no médico ou alguma coisa parecida, você começa a pensar quantas pessoas nesse país conseguem ganhar pelo menos R$ 2.000 por mês que bancaria esse estilo de vida. É um estilo de vida básico, que é o suficiente, o necessário para sobreviver, especialmente em São Paulo. E aí, galera, para esse vídeo é isso. E se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, no Instagram, por exemplo, que eu posto fotos aleatórias que não são da minha cara e de nenhuma outra parte do meu corpo, mas fotos aleatórias de viagens e lugares que eu vou. Então você pode me seguir lá no Instagram. E se você também é uma pessoa que gosta muito de viajar e que às vezes pensa muito sobre esse tipo de assunto, eu acharia legal escutar o que mudou muito na vida de vocês, essa experiência. Como vocês podem ver, para mim teve umas mudanças assim bem significantes no meu estilo de vida e do jeito que eu me comporto em relação à sociedade. E eu gosto de pensar que essa experiência, na verdade, abriu meus olhos e a minha mente para coisas que eu nem pensava antes. E para esse vídeo é isso e até a próxima. Tchau!